Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos elementos do sistema, aos 8 elementos do sistema, na terapêutica homeopática, esses oito elementos eles são baseados no modelo do professor Romeu Carilo Júnior, que é fundador da ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia. Então, dentro desses 8 elementos, que fazem parte desse modelo, hoje eu vou falar com vocês sobre a dissipação. A dissipação, o que significa isso? Dissipar, né? Parece que é uma palavra que faz a ideia de se dissipar. Tem a ideia, né? Uma palavra que parece dissipação, uma palavra que surge como uma ideia de algo que vai se espalhar no ambiente. Na verdade, o conceito de dissipação é um pouco diferente. Essa figura inicial dessa postagem, né, em que eu coloco o elemento de dissipação, eu usei um exemplo, né, se vocês forem verificar, tem uma lupa que foca o nosso intestino. Como exemplo, então, do intestino, o que a gente recebe na alimentação, através da alimentação, entra pela boca, passa pelo processo inicial digestivo, da mastigação, enfim, desce esse bolo alimentar pelo tubo digestivo, passa pelo estômago, enfim, chega ao intestino. No intestino, parte disso que foi ingerido, parte do que foi ingerido e digerido, quebrado em pedaços, uma parte vai ser absorvida pelo organismo. Isso vai ser selecionado lá no intestino, tem algumas pequenas barreiras que vão fazer todo esse processo. Ah, esse aqui vai entrar, esse aqui não. Ah, tem uma bactéria aqui, não, essa aqui não vai entrar não. Só chama o sistema imunológico para resolver. E, enfim, vários outros elementos que estão naquele bolo alimentar que não vão fazer parte do organismo. Ou seja, aquilo que vai ser absorvido vai fazer parte da estrutura. Lembra que eu falei da estrutura no vídeo sobre estrutura e padrão de organização? Dentro dessa estrutura que segue o modo reacional do indivíduo, que aí em homeopatia a gente fala de diáteses, né? Dentro desse modo reacional, quer dizer, como o indivíduo reage diante das situações externas, ele pode, se for, por exemplo, ele apresentar um modo reacional psórico, desenvolver quadros alérgicos, e aí permitir a passagem de proteínas maiores nesse intestino e acabar desenvolvendo uma resposta imunológica de hiperreatividade, enfim, levando a reações alérgicas como placas vermelhas no corpo, vômitos, diarreia, enfim. E existem outros modos reacionais, como por exemplo o modo reacional sifilínico, em que o indivíduo já não tem uma motilidade intestinal, principalmente no final, no caso na eliminação, ali no reto, enfim, ele não consegue, não tem uma estrutura neurológica, nervosa suficiente para conseguir eliminar essas fezes, que é o resultado, é o que sobrou daquilo que foi digerido. E aí aquelas toxinas acabam sendo reabsorvidas, né? Aquilo que deveria ter sido eliminado acaba sendo reabsorvido e levando a consequências no organismo dessa pessoa. Então, existe na dissipação o assimilado, aquilo que o organismo assimila, e o dissipado. E dentro dessa dissipação existe também a barreira seletiva. No caso, eu coloquei o intestino, mas cada pessoa, né, dentro dessa visão, tem a sua própria barreira. Eu usei esse exemplo do intestino, então aquilo que entra vai entrar de acordo com o padrão de organização desse indivíduo, dessa pessoa, é aquilo que ele vai permitir passar pelo intestino para que chegue no fígado e depois seja distribuído pelo corpo, né? O fígado, né? Então, chegando no fígado, esse de indivíduo, ele vai ter as suas enzimas que serão capazes de desintoxicar o organismo, né? Dependendo daquilo que esteja sendo absorvido, e processando melhor, né, ainda mais os nutrientes e distribuindo de uma forma melhor para o corpo. E dentro dessa barreira, né, no caso eu utilizei o intestino, mas pode ser qualquer órgão, cada órgão, existe uma barreira de seleção, que é individual, ou seja, ele vai permitir passar ou não determinados produtos, né? No caso aqui eu utilizei o alimento, mas se a gente for pensar em questões mentais, por exemplo, cada pessoa tem um modo reacional diferente diante de cada situação.
e diferente de outras pessoas. Então, por exemplo, também diante de uma situação em que para uma pessoa pode ser de extremo estresse, para outra não, porque depende da barreira seletiva dele, né? Ah, minha barreira seletiva é baixa, então qualquer palavra dita de uma forma, uma entonação diferente pela outra pessoa, eu vou reagir de uma forma mais intensa, mais agressiva, ou não, a minha barreira seletiva é bem alta. Então eu consigo, as pessoas podem falar, ou não, e eu não interpretar daquela forma de que aquilo foi algo rude, ou foi dito de uma forma errônea, de uma forma mais agressiva. Enfim, essa então é a dissipação. Existem outros elementos que fazem parte desse conceito de dissipação, mas é só para poder explicar um pouco melhor. E aí, dentro dessa dissipação, como é que o medicamento homeopático vai agir, né? Ele vai agir nessa barreira seletiva, por exemplo, barreira intestinal, ajudando esse organismo a poder selecionar melhor. Vai ajudar, por exemplo, quando a gente utiliza medicamentos equalizadores, por exemplo, no fígado, que a gente precisa ajudar esse fígado a metabolizar melhor essas toxinas. Enfim, ou equalizar o intestino, né, que está fazendo um processo de constipação, então eu preciso ajudar esse sistema nervoso, intestinal, a trabalhar melhor para poder ajudar esse organismo a eliminar melhor aquilo que não serve mais para ele, que ele selecionou que não serve para ele. Enfim, é assim que vai agir o medicamento homeopático dentro dessas situações. E no quadro mental, a mesma coisa. Um indivíduo que tem uma barreira seletiva muito baixa para determinadas situações de estresse, o medicamento homeopático vai auxiliá-lo a levantar, subir um pouco mais essa barreira seletiva para esses processos, ajudando em outro, aí são outros elementos que entram nesse fator, como por exemplo a consciência, ajudando no processo de consciência e junto com a barreira seletiva, tá bom? Se não entenderam, podem me mandar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Pode ser por direct ou pelos comentários, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!